A Gabri continua me perguntando a respeito do método de composição para mezzo-soprano, então eu gostaria de falar minha opinião a respeito da pergunta que ela me faz. Que ela me pergunta, seria um exagero a gente, numa peça virtuosística para mezzo-soprano, fazer entre os extremos, né, de Mi2 ao Si4, se isso seria algum exagero e que o grosso da peça ficaria no âmbito de 2/8, Sol a Sol, né, do meio soprano. Eu acho, particularmente, que a gente não deve nunca pensar em termos de voz de mezzo-soprano, inicialmente como extensão vocal, porque a extensão vocal para um instrumento, extensão de instrumento, é uma coisa que faz mais sentido do que extensão vocal. A voz de meio-soprano, ela se beneficia de uma série de recursos, dentre eles a questão da contenção do caminhar da voz. Então, há vozes que se beneficiam mais de intervalos abertos, há vozes que se beneficiam mais de um início de frase já numa região brilhante, aguda e descendo depois. E a voz de meio-soprano tem uma característica específica, ela tende a ter uma qualidade de isometria, de competência isométrica, que deve ser levada em consideração. Então, se eu quero adicionar mais notas à minha composição, o ideal é que eu faça essas notas, mas dentro de um certo contexto, né? Porque não é o fato de uma peça estar numa certa tonalidade ou de ela conter um certo número de notas que ela vai necessariamente significar que é dedicada a um tipo vocal. É basicamente isso que eu quero dizer, né? Isso você vai ter um exemplo na ópera O Trovador, de Verdi, onde você tem Leonora e Açucena, duas personagens, um de meio-soprano, um de soprano, outro meio-soprano, e ambas precisam ser levadas em consideração como a mesma extensão vocal. A diferença entre a Açucena e a Leonora é de meio tom. A Leonora tem dó, a Açucena não tem. Mas a escrita, o peso, a gravitação e o modo como as notas vão sendo encadeadas, aí sim a gente conduz para uma voz de meio-soprano dramático ou para uma voz de soprano dramático verdiano, especificamente.